Professor Olavo de Carvalho, obrigado por ter atendido ao nosso convite. Eu ia começar com uma pergunta que eu disse que ia fazer, mas vou começar com outra. Eu também me surpreendo às vezes. Acabamos de conversar com o professor Pastore, globalização, economia, regimes políticos, eleições. O senhor acha que a ideologia acabou no mundo? Existe ainda esquerda e direita? O marxismo ainda está vivo? Eu acho que ideologia não acabou, não. A história de, inclusive, dizer que o comunismo acabou, isso é um mito, né? Eu acho que ideologia é um componente central da história humana. Enquanto existir pessoas que queiram agir, enquanto existir poderes, tá certo, que querem determinar o curso da história humana, e enquanto eles discursarem, haverá ideologias, certamente. Né? E o senhor acha que o comunismo ainda existe na prática? Eu creio que sim, ainda é uma força atuante. A gente está vendo agora na Rússia que eles ainda têm um poder de pressão muito grande. E, além disso, existe o que nós podemos chamar de comunismo residual. Quer dizer, que são princípios e conceitos marxistas que continuam atuando de uma maneira quase que subconsciente na avaliação que nós fazemos das coisas. Por exemplo, a ideia de que a luta de classes conduz à história, de que o fator econômico é predominante. Hoje, praticamente todo mundo pensa assim. Mesmo pessoas que não são marxistas e muito menos comunistas, ainda tem essa tendência, né? É isso que Então, o senhor acha que imaginar que a história tem uma grande influência do poder econômico, da vida econômica, é sempre marxismo? Não, mas onde é um hábito, é um viés que é inaugurado pelo marxismo, né? E se torna uma coisa um pouco limitadora na medida onde as outras hipóteses são excluídas. Por exemplo, isto é o que fala, por exemplo, Alain Peyrefitte, no livro A Sociedade de Confiança. Ele diz, todos nós somos marxistas inconscientes. Quer dizer, que não submetemos ainda a um reexame este pressuposto marxista do predomínio dos fatores econômicos na história. Por exemplo, esse mesmo livro do Peyrefitte é uma demonstração da falácia desse pressuposto, né? Quer dizer que as ideias, a parte cultural, a psique, tudo isso tem uma força muito mais determinante do que a economia, mesmo porque até as ideias se tornarem realidades econômicas passam muitos séculos. Tudo aquilo que é feito na economia foi pensado muito antes. Quer dizer, que é a cultura, é a inteligência humana que cria, vamos dizer, o quadro de possibilidades dentro do qual a história vai se desenrolar. Professor Olavo, boa parte da inteligência, chamada inteligência brasileira, é e era de esquerda muito marxistizada. Alguns professores até escreveram teses, escreveram livros inteiros e defenderam posições marxistas ou filomarxistas. Repentinamente o Brasil, junto com a queda do Muro de Berlim, dá uma grande virada e muitos deles hoje estão no poder. Inclusive notórias pessoas que ocupam posições extremamente importantes na vida brasileira. O senhor acha que eles se converteram ao capitalismo? Menos ou menos. Na verdade, o que não só o Brasil, mas parece que o mundo todo hoje caminha por uma espécie de síntese, no qual, por um lado, há um predomínio da economia liberal, mas o impulso, o anseio socialista se descarrega, então, em outros setores da atividade, como a saúde pública, educação e a cultura, sobretudo. Então, nós estamos vendo essa mistura de economia capitalista com uma cultura socialista. Mas o senhor acha, por exemplo, que se preocupar com educação e se preocupar com cultura e com saúde é patente esquerdista? Não, mas acontece que desde o advento de um cidadão chamado Antônio Gramsci, a cultura se transformou no meio principal de acesso ao poder. Quer dizer, de acordo com a teoria de Gramsci, que teve uma influência muito grande na esquerda brasileira, toda a cultura é transformada num instrumento da política. E quando se fala de cultura, se inclui também a educação, as artes, a assistência psicológica, tudo isto, então, é englobado dentro de uma estratégia política geral. Então, não há mais autonomia cultural. Quer dizer, que a iniciativa da busca de conhecimento, da discussão de ideias, está todinha condicionada de maneira direta e muito brutal a um interesse político. Né? O senhor acha que ainda está no Brasil totalmente condicionado? Bastante. Eu não saberia avaliar, porque essas coisas a gente compreende uns anos depois que se passaram. A gente precisa ter um certo recuo para perceber o estado de coisas, né? Então, acho prematuro para falar isso no Brasil agora. Mas até uns 5 ou 6 anos atrás, a coisa estava... Eu acho que toda a nossa vida cultural estava politizada. O senhor acha que o presidente Fernando Henrique Cardoso pensa diferente do que ele pensava, por exemplo, nos anos 60? Substancialmente não. Quando ele diz que ele é um social-democrata, bem, é o que ele sempre foi. Quando diz que é um gramsciano, sempre foi. Mas eu não acho que ele mudou. Eu acho que apenas se rendeu a certa evidência
tá certo? Do sucesso da economia capitalista. Isso aí ele não pretende mais vencê-la. Agora, quando se fala de social-democracia, existe o que eles chamam de socialismo democrático. O socialismo democrático tem um verniz de social-democracia, mas não desistiu, no fundo, de tomar o poder, inclusive pelo uso da força. Então, há os sociais-democratas sinceros, entre os quais eu incluo o presidente da República, e há os que se fazem de social-democratas, mas são o que eles mesmos chamam de socialistas democráticos, democratas socialistas. Na sua opinião, o capitalismo está naufragando no mundo também? Não, de maneira alguma, mas o capitalismo é Estado puro, o capitalismo liberal não existe mais. Na verdade, nós temos hoje uma economia bastante dirigida. Desse ponto de vista, eu vejo o mundo de uma maneira um pouco negativa, porque nós vemos que o tipo de economia que vai se montando no mundo hoje, de maneira globalizada, não é uma economia capitalista, não é uma economia liberal, mas é quase uma economia fascista, quer dizer, um capitalismo monopolístico, tá certo? Com uma tendência dirigista e centralista muito grande. E corporativista. E corporativista, tá certo? E neste sentido, tanto quem se diz de direita quanto quem se diz de esquerda está contribuindo exatamente para isso. E o senhor acha que nós caminhamos para onde? Nós, o Brasil? Não, no mundo. E eu acho que nós estamos indo para pelo menos uma economia de tipo, digamos, um fascismo globalizado. Isso é bom? Não, de maneira... não precisa nem explicar, tá certo? E eu acho que isso é uma coisa temível, tá certo? É evidente que não será um fascismo truculento como já tivemos uma fascismo amostra. Por causa das corporações, fascismo por causa do dirigismo. Por causa quer dizer, é um pseudo-capitalismo, na verdade, um capitalismo monopolista, tá certo? Centralista, planificado, e onde toda a cultura, os valores, os hábitos humanos são todos moldados para isto. Quer dizer, não chega a ser um comunismo, mas é um fascismo. E admitiria, por exemplo, discordâncias internamente? Quer dizer, vai ao ponto de admitir a oposição? Eu não sei se haverá espaço para isso dentro de alguns anos. A gente vê que a margem das discussões parece estreitar a cada dia, não é isso? E a margem para o exercício da inteligência diminui a cada dia. Né? Eu não quero ser apocalíptico, não quero ser profeta da desgraça, mas parece que está indo para esse lado, né? Então, nesse sentido, as ideologias de esquerda e direita, elas representam como que duas alas de um processo único, que está indo, de qualquer maneira, para uma centralização. A tese, aliás, não é minha, a tese é de um livro de Bertrand de Jouvenel, que eu considero o melhor livro de ciência política que alguém já escreveu, que se chama Du Pouvoir, sobre o poder. E onde ele, examinando a história do Ocidente dos últimos séculos, ele diz o seguinte: haja o que houver, sempre o poder sai mais poderoso. Quer dizer, o poder está sempre mais centralizado e sempre mais distante, né, do cidadão comum.